Então, oficialmente, boa tarde a todos. Pessoal, vamos iniciar a nossa aulinha com alguns avisos, né? Então, a gente se aproxima aí de mais uma provinha. Semana que vem, na quinta-feira, dia 22, nós temos a nossa segunda prova. Então, o conteúdo para P2, então, vai do capítulo, a parte 4.4, né? Então, do capítulo 4, a partir do item 4.4, que é difusão bidimensional, capítulo 5, difusão transiente, e capítulo 6, difusão com reação química, né? Isso do Cremasco, né? Os capítulos do Cremasco, que é o nosso livro de referência. Pessoal, eu queria fazer algumas observações do que aconteceu com a primeira prova, até para dar algumas dicas aí para vocês. Então, a maioria enviou a prova em formato PDF, como eu pedi. Ainda tiveram alguns alunos que enviaram os resultados da prova no formato de foto. Então, eu peço encarecidamente que enviem em formato PDF, ok? Por gentileza. Peço que vocês sejam mais organizados na resolução da prova de vocês, tá? Teve muita prova bagunçada, eu acho que é por isso que eu também demorei tanto para terminar a correção da prova, porque eu tive que ir buscando informações. Teve gente que colocou, mandou as questões de prova com as páginas trocadas, sabe? A 2, depois a 1, depois a página 3, então invertido. Então, isso também acaba fazendo com que eu me perca na correção, não entenda muito bem a linha de raciocínio. Então, lembrem de reservar um tempinho no final da prova para conferir os arquivos que vocês estão gerando. Tem gente que faltou folha para mandar também. Então, tem que ficar atento aí com relação a isso, tá? A prova vai ser no mesmo esquema, o questionário vai estar disponível para vocês das 8 da manhã até as 10 da noite, e a partir do acesso de vocês, vocês terão 4 horas para resolver a prova, certo? Então, o tempo vai continuar sendo de 4 horas, possivelmente 3 questões, tá? Acho que quase tenho certeza que serão 3 questões aí na prova. Então, se organizem, certo? Nós temos ainda um atendimento de P-aluno na próxima terça-feira. Então, aí tragam as dúvidas para o atendimento de P-aluno, solicitem lá o atendimento para não ficarem com dúvidas para a prova, certo? Outra coisa, pessoal, vocês têm um teste de videoaula para fazer essa semana. Então, foi disponibilizado um teste referente a toda a videoaula de reação química. Então, pode ser que tenha perguntas da semana passada, certo? Então, é referente todo o conteúdo de reação química, certo? O próximo teste. Então, quem ainda não fez, lembre de fazer. Se eu não me engano, esse teste eu deixei até as 8 horas da manhã da quinta-feira, porque quarta era feriado, tá? Então, dá para aproveitar o feriado, mas lá no Moodle, se vocês acessarem o teste, lá está escrito até quando que o teste vai estar disponível. Só lembrem de fazer, porque tem algumas pessoas que não estão fazendo os testes, estão deixando aí para depois. Então, lembra que o teste vai ser feito a média dessa nota de todos os testes, e essa nota vai compor a média final de vocês, vale 10% da nota, né? Então, é uma ajudinha aí para a média final de vocês. Então, não esqueçam de resolver os testes também, ok? Muito bem, pessoal. Então, o conteúdo dessa semana foi ainda reação química, então difusão com reação química. Então, nessa semana vocês tiveram a oportunidade de estudar um sistema com uma partícula porosa e que eu tenho a difusão, então, para dentro, a difusão intrapartícula, que a gente chama, a difusão dentro dos poros, com uma reação química heterogênea. Então, lá na videoaula que foi gravada, vocês puderam ver que quando eu tenho esse caso de reação química, é uma reação química heterogênea, sim, mas nós temos a difusão interna na partícula, por se tratar de uma substância, uma partícula porosa. Então, a gente tem que considerar um sistema pseudo-homogêneo.
Então, mesmo sendo uma reação heterogênea, o nosso Ra três linhas ele não vai ser necessariamente igual a zero, porque é a difusão interna da espécie química de interesse, certo? Então, no sistema pseudo-homogêneo, a gente considera o nosso Ra três linhas como sendo um Azinho, esse Azinho é a relação entre área e volume da partícula, vezes a cinética da reação química, certo? Então, lembrar que quando eu tenho difusão intrapartícula, eu tenho que considerar um sistema pseudo-homogêneo, certo? Então, lá no nosso PowerPoint da aula 12, vocês tinham um exemplo 2 para resolver, que era de aplicação de uma reação química heterogênea numa partícula porosa. Esse exemplo foi gravado, a resolução, eu coloquei ontem para vocês, acho que no Moodle, tá? Já vi que algumas pessoas já acessaram. Como eu percebi que não ia dar tempo de resolver 2 exercícios hoje, senão ia ficar muito corrido, a ideia era resolver aqui com vocês, eu achei que ia ficar muito corrido, então eu resolvi gravar a solução, tá? Então, por favor, assistam o vídeo lá da resolução do exemplo 2 e qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês. Também, se alguém quiser fazer alguma pergunta já agora, fique à vontade. Bom, e outro tipo de reação química, então, que vocês também tiveram a oportunidade de estudar, é a reação química, finalmente, homogênea. Então, a reação química homogênea, como eu tenho só uma fase, ela vai acontecer no volume de controle, certo? Então, como ela ocorre em todos os pontos do volume de controle, eu vou considerar essa reação química, essa cinética dessa reação química, lá no meu termo reacional da equação da conservação, que é o Ra três linhas, certo? Referente à reação química homogênea, então, basicamente, a gente vai simplificar a equação da conservação, aplicar as condições de contorno do problema, considerar o Ra três linhas, então, diferente de zero, vou substituir a minha cinética de reação química, respeitando o consumo do produto de interesse da espécie química, ou se a minha espécie química de interesse é o produto, né? Então, ele vai estar sendo gerado ou vai estar sendo consumido se for o reagente. Então, tem que levar isso em consideração também. Então, referente à reação química homogênea, vocês tinham o exemplo 2, o exemplo 3 da videoaula de reação química 12, e tinham no final mais um exercício final, né, que é um exercício de enunciado bem longo, aqueles bem gostosos que a gente gosta de interpretar, certo? Então é o seguinte, pessoal, o exemplo 3 é muito semelhante inclusive o desenho é o mesmo, né, ao que foi resolvido na videoaula teórica de reação homogênea. Então, eu deixei aqui as respostas do exemplo 3 para vocês, tá? Vocês estão vendo aí já o meu OneNote, por favor? Alguém pode me dar um feedback? Sim? Então, eu vou deixar aí para vocês copiarem a resposta, então, do perfil de concentração, o fluxo em Z igual a zero e a concentração média de ar. Então, lembrando que como calcula a concentração média, a gente fez isso lá no começo do nosso curso, né? Então, só para lembrar, eu tenho que integrar no volume de controle o meu perfil de concentração, dividido pela integral do volume de controle, do domínio de cálculo, né? Então, é dessa forma aqui que calcula, e a resposta eu deixo aqui para vocês. Então, é um exemplo que ele pede o perfil, o fluxo e a concentração média. Então, é muito semelhante ao que foi colocado na aula teórica, então eu vou deixar para vocês resolverem, e vou trabalhar com vocês o exercício final dessa videoaula, tá? Que é aquele exercício com enunciado bem longo, com figura, com tudo para a gente interpretar. É um exercício muito legal, super aplicado,
tá? Então, acho que vale a pena a gente trabalhar junto, a gente vai ter que fazer balanço global de massa num reator, enfim, considerar um reator completamente misturado. Então, envolve vários conceitos que eu acho que vale a pena nós trabalharmos aqui juntos. Ok? Copiaram as respostas aí do exemplo 3? Posso subir o enunciado? Beleza. Então, vamos para o exercício final. Envolve engenharia bioquímica, que eu acho que vocês já cursaram ou devem estar cursando, então envolve vários conceitos legais. Então, vamos à interpretação do enunciado. Alguém quer fazer alguma pergunta antes, pessoal, referente às videoaulas? Certo, então eu vou seguir aqui com o exercício. Se tiverem alguma pergunta, pode interromper, fique à vontade, tá? Bom, então vamos lá. Concentrações diluídas de solutos tóxicos podem ser frequentemente degradadas por um biofilme aderido em uma superfície sólida, não porosa e inerte. Um biofilme consiste em células vivas imobilizadas em uma matriz gelatinosa. Biofilmes são muito espessos, usualmente não são, perdão, né? Os biofilmes não são muito espessos e usualmente têm menos de alguns milímetros de espessura, tá? Então, um soluto orgânico tóxico, uma determinada espécie química A, se difunde nesse biofilme e é degradado em produtos inofensivos, esperançosamente CO2 e água, por uma reação de biodegradação, né, pessoal? Então, pelas células no interior do biofilme. Nas aplicações de engenharia, o biofilme pode ser aproximado como uma substância homogênea. Então, isto é uma espécie B, homogênea. A taxa de degradação do soluto tóxico por unidade de volume é descrita por uma reação, por uma equação de taxa cinética de forma RA é igual a RA máximo vezes a concentração de A dividido por Ka vezes Ca. O que são essas informações? Vamos ver se vocês reconhecem essa cinética. Em que o RA máximo é a taxa máxima possível de degradação da espécie A no biofilme, e Ka, em mol por centímetro cúbico, é a constante da metade da saturação para a degradação da espécie A no interior do biofilme em mãos. Pessoal, vocês reconhecem qual é essa cinética aqui? Para quem já cursou engenharia bioquímica, né, é a cinética de Michaelis-Menten, certo? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui? Nós vamos considerar um biofilme como uma substância homogênea, que esse biofilme, então, essas células vão crescendo, vão se reproduzindo, imobilizadas numa matriz, num sólido que pode ser poroso, nesse caso ele é não poroso. Então, ele vai crescendo, aderido nesse sólido e vai criando uma espessura de biofilme. E aí, esse produto tóxico, que é presente numa determinada solução, então, geralmente de concentrações diluídas, para não matar os micro-organismos. Então, se você tem um efluente, por exemplo, com uma concentração muito alta, ele pode ser tóxico aos micro-organismos. Então, por isso que, geralmente, essas soluções que a gente utiliza para tratar com o micro-organismo tem que ser uma solução mais diluída desses produtos tóxicos, tá? Então, o micro-organismo desse biofilme vai usar esse composto, geralmente composto orgânico, né, como matéria-prima, como matéria orgânica, como comida para o seu desenvolvimento celular, certo? Ao invés de ter carbono na forma de glicose, enfim, vai ter o carbono lá na forma de um determinado produto tóxico, ok? Então, basicamente, é dessa forma que funciona um biofilme,
que vai ter uma reação cinética de degradação descrita, por exemplo, pela cinética de Michaelis-Menten, certo? Então, considere o processo simples envolvendo o disco rotatório ilustrado na figura para o tratamento de fenol, espécie A, em uma água residuária. Então, eu tenho um efluente que contém fenol, que vai ser a nossa espécie química A. O biofilme contém um micro-organismo rico na enzima peroxidase, capaz de degradar o fenol por oxidação. Então, a concentração da espécie A no seio da fase fluida sobre o biofilme é constante se a fase fluida estiver bem misturada. Então, pessoal, até grifei essa parte do enunciado aí, por quê? Então, vamos olhar para a nossa primeira parte da figura aqui, que é onde a gente tem um reator, que a gente tem aqui 3 discos que foram colocados aqui, com o biofilme transparentezinho aqui, que cresceu aderido numa determinada espessura delta aí do biofilme, né? Ele diz que a espessura aqui do outro lado da figura é delta, certo? Então, esse eixo que contém esse sólido com o biofilme aderido, ele tá girando aqui, né? Então, ele vai girar nesse sentido. Ou seja, ele está fazendo com que a minha água residuária aqui dentro do reator esteja bem misturada. Se eu, num caso de um reator que eu tenho, que ele esteja bem misturado, eu posso dizer que a minha concentração aqui vai ser uma concentração constante, certo? Então, entretanto, a concentração de A dentro do biofilme decresce ao longo da profundidade do biofilme Z à medida que a espécie A é degradada. Então, se a gente olhar do outro lado da figura, onde a gente tem o biofilme, então a parte mais escura é o sólido inerte, e a parte mais clarinha aqui eu tenho o biofilme. Então, a espessura do biofilme Z igual a 0, que está em contato com a solução, vai ter a concentração desse reator completamente misturado aqui, certo? Então, percebam o que está acontecendo com esse perfil de concentração nessa linha aqui, CAZ. Ele é grande e ele vai diminuindo a concentração dentro do reator até atingir o Z igual a delta. Então, o micro-organismo vai degradando, utilizando esse composto como matéria orgânica, certo? Para o seu desenvolvimento, e vai consumindo o fenol que existe dentro da minha água residuária, certo? Muito bem. Vamos continuar. Não há nenhuma resistência à transferência de massa por convecção através da camada limite do fluido, entre o seio do fluido e a superfície do biofilme. Então, pessoal, isso vai ser uma hipótese bastante interessante. Pessoal, se não há resistência à transferência de massa por convecção, se ele pede para a gente desprezar essa resistência, o que nós vamos considerar? Que a difusão, então a resistência mais importante é a resistência à difusão. Então, quem controla o processo de transferência de massa vai ser a difusão no biofilme, e não a convecção externa. Perfeito? Muito bem, vou seguir a leitura. Além disso, o fenol é igualmente solúvel na água e no biofilme. E a diferença de densidade entre o biofilme e a água pode ser desprezada, de modo que a concentração do fenol na superfície da fase aquosa é igual à sua concentração na superfície na fase gelatinosa dentro do biofilme. Isso é, em Z igual a 0, a concentração na superfície vai ser Ca0. Vamos voltar na figura. Então, aqui onde a gente tem o biofilme, perceba que ele já definiu o nosso volume de controle. Então, nós vamos ter um perfil de A unidirecional, certo? Em Z. E a minha fronteira vai de Z igual a 0 a Z igual a delta.
Então, ele já está definindo que a minha condição de contorno Z igual a zero vai ser CA0. Agora, voltando para a nossa figura aqui no reator, perceba, aqui em cima, o que ele diz? Que uma corrente de alimentação de água residuária entra no reator, com uma concentração de entrada, CAI, de 0,1 mol por metro cúbico de fenol. Agora, a concentração de saída e, portanto, já que eu tenho um reator completamente misturado, a concentração da fase fluida aqui no reator vai ser CA0 ou CaO. Não sei se isso é um zero, se isso é um O, enfim, certo? Então, a concentração na superfície, eu tenho um reator completamente misturado. Então, a concentração na superfície e na água é a mesma. Se a água residuária dentro do reator tem concentração CA0 ou CaO, a concentração na superfície também vai ser CA0 ou CaO. Está tudo posto aqui no desenho e a condição de contorno foi totalmente explicada, né? Bom, então ele diz, deseja-se tratar 0,1 metros cúbicos por hora de água residuária. Então, ele me deu a vazão de entrada nesse reator, né? Contendo 0,1 grama-mol por metro cúbico de fenol, que é a nossa substância tóxica. Se a espessura do biofilme for 2 milímetros, qual será a área superficial requerida do biofilme necessária para se obter a concentração de saída desejada de 0,02 grama-mol por metro cúbico? E aí ele dá as propriedades cinéticas e de transporte. Então, ele dá o Ka, ele dá o Ra máximo, ele dá o DAB, certo? E a temperatura do processo que está a 25 graus Celsius. Então, pessoal, vamos reconhecer aí esses dados que o exercício nos deu. Então, primeiro, vamos anotar aqui. Ele deu a vazão, que é 0,1 metros cúbicos por hora. Ele deu a concentração de entrada, né, da água. Então, deseja-se tratar 0,1 metros cúbicos por hora de água residuária, contendo. Então, esse é o meu CAI, então, lá em cima do reator. 0,1 mol por metro cúbico, ou grama-mol por metro cúbico. Ele dá a espessura do biofilme. Então, como ele colocou a espessura e chamou de delta, eu vou dizer que o meu delta, que é a espessura do biofilme, vamos colocar já em metros, 0,02 metros. Ele já fez até a conversão. O que mais? Ele quer saber qual é a área superficial do biofilme para se obter a concentração de saída. Então, para que o CaO, acho que é de out, na saída, então deve ser O mesmo, tá? Concentração de saída seja 0,02 mol por metro cúbico, certo? Então, nós vamos ter que encontrar uma estratégia para calcular a área, que é o que ele está pedindo. Pessoal, sobre essa interpretação do problema, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Ok, entendido até aqui? Prof, eu ia pedir uma coisa. Diga. Quando ele fala fase gelatinosa, eu considero como sendo fase sólida ou líquida? Você considera uma fase gelatinosa. É isso. Tá. Por quê? O que você acha que isso vai interferir nos teus cálculos? Para descrever o fluxo de B, é isso que você está pensando? Se ele não desse o fluxo de B. Ah, então vamos chegar lá. Guarda essa informação. Tá bom, prof. A gente já vai chegar lá. Tá? Vamos para as nossas condições de contorno que a gente vai entender isso. Perdão. As nossas hipóteses, certo?
Aí a gente vai entender. Isso vai ser irrelevante, na verdade, para a gente, tá? Por quê? Pessoal, então eu posso considerar coordenadas cartesianas ou até poderia considerar coordenadas cilíndricas, certo? Porque o processo da transferência de massa está na direção Z. Então, eu posso considerar que aquele disco ou ele seja circular ou ele pode ser retangular também. Então, indiferente, tá? Vai depender de como você vai considerar esse disco aí. Então, eu coloquei aqui coordenadas cartesianas. Vamos considerar que esse reator já está operando em estado estacionário. Então, não tem um acúmulo, certo? O fluxo, ele já mostrou, até mesmo na figura, que vai ser unidirecional em Z. Lembra lá o que ele disse referente ao biofilme? Ele disse que o biofilme deve ser considerado uma substância homogênea que ele falou para a gente chamar de B, né? Substância B. Enquanto o fenol é a nossa substância A. Se o biofilme ele é uma substância homogênea e dentro dele está ocorrendo uma degradação da nossa espécie A, que é a espécie de interesse, está acontecendo uma reação química em um meio homogêneo. Concordam? Então, ó, em todo o meu biofilme aqui, qualquer ponto que eu pegar aqui no meu biofilme, já que é para eu considerar uma mistura homogênea, eu vou ter micro-organismo que vai degradar o fenol. Ou seja, eu posso dizer que eu tenho uma reação química homogênea. Ok? Beleza. Outra coisa importante. Não há resistência à transferência de massa por convecção. Ele disse isso no enunciado. Ó. Não há nenhuma resistência, a gente até grifou aqui. Nenhuma resistência à transferência de massa por convecção através da camada limite de fluido entre o seio do fluido e a superfície do biofilme. Então, se não há resistência à convecção externa, toda a minha resistência estará na difusão interna. Então, quem controla o processo de transferência de massa vai ser a difusão no biofilme. Então, difusão controla o processo no biofilme. Então, aqui que entra essa questão da pergunta, para a gente poder, a gente vai descrever qual que é o fluxo de B. Então, apesar de a gente considerar que esse fluxo de B é gelatinoso, como ele disse ali, ele está crescendo aderido na superfície, certo? Então, ele não se difunde, o B não se difunde. Ele é uma gelatina que está crescendo aderida na superfície, então seria como se fosse um sólido. Porém, pessoal, isso para nós, essa informação, nós nem vamos precisar descrever o que é esse fluxo de B, porque lá na equação do fluxo, se a difusão controla o processo de transferência de massa, eu vou usar essa hipótese aqui para desprezar todo o fluxo convectivo, toda a contribuição convectiva do fluxo. E vou representar o fluxo apenas pela contribuição difusiva. Ok? Porque ele me pediu para fazer isso, para considerar apenas a difusão do biofilme. Ficou mais claro agora? Acho que foi o Christian que fez a pergunta, eu não sei quem que fez a pergunta. Sim? Muito bem. E outra coisa, nós vamos considerar as propriedades físicas, temperatura e pressão constantes, né? Para que o nosso DAB também seja constante, certo? Muito bem, pessoal. Antes da gente começar a resolver, vamos pensar numa estratégia, porque ele não está pedindo fluxo, ele está pedindo área. Como que a gente pode calcular esta área? Pessoal, vamos pensar um pouquinho. A gente sabe calcular taxa e a gente sabe calcular fluxo, certo? Então, fluxo na direção Z, porque é unidirecional. De que forma que a gente correlaciona taxa com fluxo? A partir da área, certo? Então, a taxa é área
vezes o fluxo. Então, vocês concordam que se eu calcular o fluxo e que se eu calcular a taxa de degradação de fenol, correlacionando taxa com fluxo, eu consigo calcular a área. Essa poderia ser a nossa estratégia para calcular essa área que ele está pedindo. Então, vamos viabilizar formas para a gente obter essa taxa de degradação de fenol e o fluxo unidirecional em Z, certo? Muito bem, vamos começar pela taxa, então. Taxa de degradação do fenol. Que é a nossa espécie química A. Pessoal, como ele está dentro de um reator completamente misturado, e a gente conhece a vazão de água residuária que entra nesse reator. A gente tem a concentração na entrada e a gente tem a concentração na saída. Vocês concordam que eu posso fazer um balanço global de massa para o fenol nesse reator? Certo. Por quê? O que o balanço global de massa para esse reator vai me dar? Então, eu posso dizer que a taxa de fenol degradado vai ser igual à taxa de fenol que entra menos a taxa de fenol que sai do meu reator, certo? Então, o que eu quero é justamente o que a gente está interessado, né? Essa taxa de fenol degradado vai ser o que entra menos o que está saindo, essa diferença vai me dar o que foi degradado. Simples assim, né? E de que forma que a gente representa essa taxa que entra e essa taxa que sai? Então, como a gente tem a vazão de entrada, então vai ser a vazão vezes a concentração de A na entrada, menos a vazão, concentração de A na saída. Vazão a gente tem, as duas concentrações a gente tem, ou seja, é só calcular a taxa de fenol degradado. Dúvidas aqui nesse início? Então, façam as continhas aí para mim. Vazão é 0,1 metros cúbicos por hora. Concentração de entrada 0,1 mol por metros cúbicos e de saída 0,02 mol por metro cúbico. Então, fazendo as continhas aí, nossa taxa vai ser 8 vezes 10 a menos 3 mol por hora. Então, se a taxa, né, taxa de quantidade de matéria, tem que ser quantidade de matéria por tempo, ou seja, mol por hora. Então, tá certa essa unidade. Bom, muito bem. Primeira etapa, calcular a taxa, pessoal. Facinho, né? A gente tinha todas as informações para calcular aí, tranquilo. Tranquilo para vocês aí também, para calcular a taxa? Certo? Então, vamos para o nosso fluxo, ok? Muito bem, pessoal. Nosso fluxo de A, eu já vou escrever o fluxo de A na direção Z e já vou aplicando as hipóteses, tá? Para a gente ser mais rápido. Então, devido às hipóteses, primeiro, de fluxo unidirecional, hipótese 3. Segundo, hipótese 6, que a gente não tem, vai desprezar a convecção, né? Vai considerar apenas a contribuição difusiva do fluxo. Então, deixa eu só, é a 3 e a 6, né? Hipótese 3 e 6, vocês concordam que eu posso escrever o fluxo de A na direção Z
apenas pela contribuição difusiva. Então, vai ser menos o DAB, gradiente de CA, que nós vamos abrir na direção Z, dCA, dZ. Então, toda aquela segunda parte do fluxo, então, mais YA, somatório do fluxo A e do fluxo de B, a gente cortou devido à hipótese 6. Ok? Tranquilo? Posso ir com o fluxo assim, numa boa? Pessoal, certo? Então, vejam bem, pessoal, vou voltar para a nossa figura. Então, nós calculamos a taxa de fenol degradado, certo? E para a gente correlacionar e achar a área desse biofilme, nós precisamos do fluxo aqui em Z igual a 0, certo? Que vai me dar essa área aqui de superfície em Z igual a 0. Então, deu uma travadinha aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu abrir de novo, compartilhar com vocês. Aí. Certo? Então, esse fluxo aqui, de Z, para eu poder correlacionar e calcular a área, vai ser em Z igual a 0. Então, esse dCA dZ em Z igual a 0. Certo? Muito bem. Então, para eu obter o fluxo, pessoal, eu vou ter que derivar o meu perfil de concentração. Eu não tenho perfil de concentração, então eu vou ter que achar o perfil de CA para derivar esse perfil com relação a Z, aplicar Z igual a 0, calcular o fluxo e depois calcular a área. Certo? Concordam? Então, nossa próxima etapa vai ser obter o perfil de CA. Para isso, nós precisamos da equação da conservação da espécie química A, certo? Então, como a gente colocou coordenadas cartesianas, nós temos aí dCA dt mais dNax dx mais dNay dy mais dNaz dz, tudo isso igual a RA 3 linhas, certo? Simplificando de acordo com as nossas hipóteses, então, o primeiro termo é 0, porque o estado é estacionário, hipótese 1, se eu não estou enganada, e hipótese 3, fluxo unidirecional em Z, então, o termo em X também vai zerar, mesma coisa o termo em Y, o termo em Z permanece, e o nosso RA 3 linhas. Então, pela hipótese 5, a reação química é homogênea, certo? Então, o nosso RA 3 linhas vai ser diferente de 0. Então, ele também permanece, certo? Então, sobrou aqui DNAZ, DZ igual a RA 3 linhas. Muito bem, antes da gente substituir o RA 3 linhas, que nós vamos precisar para obter o nosso perfil, vamos ver como que a gente vai representá-lo, né? Vamos trabalhar com essa cinética de reação química. Então, ele deu o nosso RA 3 linhas, porque o que ele disse lá no enunciado? Voltando lá para o começo, o que ele diz? Ele diz, a taxa de degradação do soluto tóxico por unidade de volume é descrita a partir da equação que segue. Então, ó, esse nosso RA aqui é o nosso RA 3 linhas, porque é uma taxa por volume. É exatamente a definição de RA 3 linhas, certo? Então, nós temos o nosso RA 3 linhas. Então, ele vai ser menos, só copiando para cá, o RA máximo vezes CA
opa, faltou um X aqui, dividido por Ka mais Ca. Então, pessoal, imaginem comigo, se eu substituir esse Ra3' por essa cinética de Monod, de Michaelis-Menten, e conhecendo a minha equação do fluxo, né, do fluxo na direção Z, então substituindo lá o fluxo também, imaginem aí na cabeça de vocês que vocês estão substituindo o fluxo e o Ra3'. Vocês vão conseguir resolver de forma simplificada essa equação diferencial? Lembrando que do lado esquerdo da equação eu vou ter um dCA dZ, né, a derivada segunda, na verdade, de CA com relação a Z. Só que do lado direito, ele também vai estar em função de CA. E esse CA não é constante. Então, vocês concordam que eu teria uma certa dificuldade em resolver essa equação, certo? Diferencial. Porque eu teria que separar as variáveis. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos tentar simplificar um pouquinho essa cinética com algumas informações que o problema nos deu. Primeira coisa que ele falou, expliquei para vocês lá no início, vou voltar lá no enunciado, ele diz que concentrações diluídas de solutos tóxicos são utilizados quando eu quero tratar efluentes utilizando biofilme. Porque a gente diz que concentração muito alta dessas substâncias tóxicas podem ser, inclusive, tóxicas ao próprio micro-organismo. Bianca, olha só. Substitui aqui. Vamos substituir, então, o meu NaZ. Então, vai ser menos DAB dCAdZ, certo? Igual a menos o Ra máximo vezes Ca dividido por Ka mais Ca. Ok? Então, mesmo que você tire o DAB aqui da integral, você vai passar ele para o outro lado, você vai ter uma derivada segunda de Ca. E aqui desse lado você tem um Ca aqui, e aqui embaixo mais um Ca aqui embaixo. Então, a concentração de Ca não é constante. Então, a gente, para separar as variáveis aqui, devido a essa cinética, que não é uma cinética de primeira ordem, tão simples, ou como a gente tem visto até então, né, aplicado cinética de primeira ordem, a gente vai ter uma certa dificuldade para resolver essa equação diferencial. Então, a estratégia que a gente vai usar é trabalhar com as informações que o problema deu. Então, o problema disse que a gente geralmente considera concentrações diluídas. Dos produtos tóxicos. Então, vamos ver a nossa concentração. Ó. Concentração na entrada é 0,1 mol por metro cúbico. Certo? Então, de fato, nós temos uma concentração diluída, certo? Então, se você avaliar esse denominador da cinética aqui, que a gente tem, se o Ca, então vamos considerar que o Ca é um valor muito pequenininho, ok? Porque a concentração é muito diluída, ok? Então, Ka mais um número muito pequeno vai dar aproximadamente o próprio Ka, se o Ka for muito maior que Ca. Então, no caso de concentração diluída, de fato, o Ca vai ser muito pequeno comparado ao Ka, e se eu fizer essa soma, Ka mais Ca, vai resultar em aproximadamente o próprio valor de Ka. Concordam com isso, pessoal? Então, eu posso reescrever aqui embaixo esse nosso Ra3' como sendo menos
o RA máximo, CA, dividido por KA. Ok? E vejam bem, como a gente tem o RA máximo e a gente tem o KA, a gente pode chamar, e eles são constantes, a gente pode juntar tudo isso aqui num termo constante, que eu vou chamar de um K, uma constante cinética, um K1, um K, qualquer coisa que você quiser chamar, que vai ser RA máximo dividido por K, que são valores que foram dados pelos problemas. Ou seja, eu consigo aproximar a minha cinética de biodegradação lá de Michaelis-Menten, aproximá-la para uma cinética de primeira ordem, que a gente já conhece como trabalhar com ela. Ok? Então, o RA máximo lá que ele deu no problema, vamos pegar o valor aqui, anotem aí, 5,7 vezes 10 a menos 3 mol por metro cúbico, o RA máximo, e o Ka, 0,3 mol por metro cúbico. Então, fazendo essa divisão aí, 5,7 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,3, vai resultar em... deixa eu ver a unidade aqui, ó, vezes segundo, tá? Aqui, ó, não pode esquecer, o RA máximo vezes segundo, porque a nossa cinética tem que resultar, essa constante tem que resultar a tempo menos 1, né? Então, fazendo essa continha, essa análise dimensional vai resultar em 0,19 segundo a menos 1. Confere aí nos seus cálculos. Ah, sim, menos. É isso aí, Fernanda. Obrigada. Que segundo? O segundo é a unidade do RA máximo. O RA máximo é 5,7 vezes 10 a menos 3 mol por metro cúbico vezes segundo. Então, você vai cortar a grama mol com grama mol, metro cúbico com metro cúbico, vai sobrar segundo, né? É, por segundo, exato. Vai ficar segundo a menos 1, perfeito? Muito bem. Agora, então, vamos voltar para a nossa equação, posto isso, né? Vamos voltar para essa equaçãozinha aqui que a gente estava trabalhando, que é a nossa equação diferencial. A gente tirou o DAB, eu vou deixar ele ainda dentro da integral, tá? Então, DDZ de menos DAB DCA DZ igual a nossa nova cinética, menos K1 CA. Então, menos com menos aqui, né, eu vou cortar. O DAB eu vou tirar de dentro da derivada e vou passar para o outro lado dividindo, ok? Então, vai ficar D ao quadrado CA DZ ao quadrado. Do outro lado, K1 por DAB CA. Ou, reescrevendo, D ao quadrado CA DZ ao quadrado menos... vamos chamar essa constante K1, vai ser um valor constante, porque a RA máxima é constante, K é constante, e o DAB vai ser constante, porque as propriedades físicas são constantes. Então, eu vou chamar de lambda ao quadrado, ou beta, você pode chamar do que você quiser, eu vou chamar de lambda, tá? Então, lambda ao quadrado vai ser K1 por DAB. Por que eu estou fazendo isso? Então, vai ficar menos lambda ao quadrado CA igual a 0, certo? Porque essa equação aqui, esse formato dessa equação diferencial de segunda ordem, nós já conhecemos a solução, não é?
A gente já está trabalhando com essas equações diferenciais nesse formato há muito tempo, né? Desde que a gente começou a trabalhar com reação química, a gente está buscando escrever a nossa equação diferencial de segunda ordem nesse formato para trabalhar com uma solução conhecida. Então, a solução conhecida é que a gente já vem trabalhando, isso vai estar em formulário, não se preocupem, tá? C1 cosseno hiperbólico de lambda Z mais C2 seno hiperbólico de lambda Z. Certo? Então, essa é a solução já pronta, conhecida para a equação diferencial de segunda ordem nesse formato. Muitas vezes a gente teve que reescrever a nossa equação em termos de um φ para tentar representar a nossa equação e obter um formato conhecido, né? Agora já ficou pronto na hora. Pessoal, o que nós temos que fazer para terminar o perfil? Descrever as condições de contorno para achar C1 e C2. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos seguir. Condição de contorno 1. Então, vamos lá ver o desenho, ver o nosso domínio de cálculo, o que ele deu. Então, o nosso domínio vai de Z igual a zero até a espessura final do biofilme Z igual a delta, certo? Deixa eu dar uma apagada aqui nesses riscos da figura, para a gente não se confundir. Então, o que ele diz? Em Z igual a zero, ó, tá aqui embaixo, inclusive. Z igual a zero, CAS é igual a CA, ó, concentração na saída, certo? Então, o fenol é solúvel tanto na água quanto no biofilme. A densidade do biofilme da água, ele pediu para considerar que seja igual, né? E, portanto, eu posso dizer que a concentração na superfície do biofilme, ou seja, em Z igual a zero, vai ser CaO. Agora, então, o meu A está se difundindo aqui nessa direção, certo? Meu A se difunde e vai sendo consumido aqui conforme ele vai se difundindo do biofilme. Quando ele atinge a superfície Z igual a delta, o que acontece? Ele atingiu a superfície do sólido inerte. Ou seja, ele não consegue se difundir, não consegue passar essa superfície. Ou seja, eu tenho uma superfície impermeável. Então, o fluxo nessa superfície, Z igual a delta, é igual a zero. Se o fluxo é zero, eu posso dizer que dCA dZ em Z igual a delta vai ser igual a zero. Vamos escrever essas nossas condições de contorno, então? Então, a condição de contorno vai ser quando Z é igual a zero. Então, o meu CA nessa superfície vai ser CaO. E a condição de contorno 2, então, em Z igual a delta, que é a espessura do biofilme, que é 0,002 metros, o fluxo é zero, porque eu tenho uma parede impermeável. Então, se fluxo é menos DAB, dCA, dZ, aqui, obviamente, Z igual a delta, que é a nossa condição de contorno, e é igual a zero, DAB obrigatoriamente tem que ser tem que ser diferente de zero, porque senão eu não tenho difusão, certo? Então, quem tem que ser igual a zero é o dCA dZ, e Z igual a delta. Então, dCA dZ em Z igual a delta é zero. Perfeito? Todos concordam com as condições de contorno?
Beleza. Então, vamos aplicar as condições de contorno. Então, aplicando condição de contorno 1. Na minha equação, então, ainda não numerei as equações, né? Vou chamar essa equação geral do perfil de 1, tá? Em 1. Então, vou substituir Z por 0 e o CAZ por CAO. Ok? Então, pessoal, se eu substituir aqui, então, agora, esse Z igual a 0, esse Z igual a 0. Qual é o cosseno hiperbólico de 0? Então, 0 vezes lambda vai ser 0. Qual é o cosseno hiperbólico de 0? 1. E o seno hiperbólico de 0? 0. Ou seja, todo esse segundo termo vai zerar. Vai sobrar C1 vezes 1 igual ao C a 0. Ok? Eu preciso fazer por partes, escrever, ou vocês acompanharam? Beleza, então vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Então, agora, aplicando a condição de contorno 2 em 1. Primeiro, pessoal, a condição de contorno está em termos de derivada. Então, eu tenho que derivar essa minha equação dCA dZ, derivar com relação a Z e depois aplicar Z igual a delta, certo? Então, vamos escrever o nosso dCA Z dZ. Pessoal, a derivada do cosseno hiperbólico de um AX é igual a seno de x. E a derivada do seno hiperbólico de um AX vai ser A cosseno hiperbólico de x. Ok? Então, escrevendo já, fazendo essa nossa derivada, vai ser C1. Eu tenho cosseno hiperbólico de lambda z, então vai ser lambda seno hiperbólico de lambda z. Ok? E o segundo termo vai ser C2 vezes lambda cosseno hiperbólico de lambda z. Então, tudo isso vai ser igual a 0. Opa, ainda não, né? Porque tem que aplicar Z igual a delta. Então, agora vamos fazer o dCA dZ substituindo Z igual a delta. Certo? Então, vai ser C1 lambda seno hiperbólico de lambda delta mais C2 lambda cosseno hiperbólico de lambda delta. Certo? Agora sim, tudo isso igual a 0. Bom, C1 é CaO lá pela equação 2. Ok? Então, eu posso tirar aqui, isolar o meu C2, né? C2 vai ser igual a menos o CA0, que é o C1, lambda seno hiperbólico de lambda delta, dividido por lambda cosseno hiperbólico de lambda delta. Posso cortar esse lambda com esse lambda. Seno hiperbólico de lambda delta por cosseno hiperbólico de lambda delta é a tangente hiperbólica, concordam? Deixa eu conferir. Conferem aí também. Ok. Entendido a C2, pessoal?
Muito bem. Então, vamos substituir a nossa C1, a nossa C2, na nossa equação 1, que é a equação geral do perfil, e finalmente concluir este perfil. Então, substituindo 3, 2 em 1, meu CAZ vai ficar igual a CA0 cosseno hiperbólico de lambda Z. Ó, C1 é CA0, cosseno hiperbólico de lambda Z, C2. Então, menos CA0, tangente hiperbólica de lambda delta, vezes o seno hiperbólico de lambda Z. Ok? Acho que sim, vou conferir o meu aqui também. Perfeito. Nossa equaçãozinha 4. Então, o perfil ficou pronto. Ok? Perfil? Agora, vamos lembrar o porquê que a gente estava procurando o perfil, né? Lembra que o que a gente queria inicialmente, que a gente precisa, é o fluxo. E fluxo é menos o DAB, a derivada do perfil em Z igual a zero, que a gente quer o fluxo em Z igual a zero. Então, agora nós vamos derivar a equação 4 com relação a Z. Ok? Porque nós queremos o fluxo de A em Z igual a zero, que é menos o DAB dCA dZ em Z igual a zero. Então, o que eu preciso fazer? Derivar a nossa equação geral do perfil. Ok? Então, vamos lá. dCA dZ vai ser igual, derivando de novo, né? CA0, lambda, seno hiperbólico de lambda Z, menos CA0. Tangente hiperbólica de lambda delta é constante, né? Não é função de Z. E a derivada do seno hiperbólico de Z vai ser lambda cosseno hiperbólico de lambda Z. Certo? Conferindo. Agora, o meu dCA dZ em Z igual a zero. Então, substituindo no lugar de Z, zero, e esse Z, zero. Seno de zero, vocês já me disseram, seno hiperbólico de zero vai ser zero, então vai zerar todo o primeiro termo, certo? Cosseno hiperbólico de zero é 1, então vai sobrar menos CA0, tangente hiperbólica de lambda delta, vezes o lambda. Vamos conferir? Acho que tá ok. Para vocês aí, tá ok? Perfeito. Então, vamos conferindo. Então, vamos lá. O nosso fluxo NAZ em Z igual a zero é menos o DAB. A derivada que a gente acabou de calcular, menos CA0, então aqui vai ficar positivo, DAB vezes CA0. Vou trazer esse lambda para cá, lambda tangente hiperbólica de lambda delta. Ok? Mais DAB, lambda tangente hiperbólica de lambda delta. Perfeito. Pessoal, vamos lembrar quem é o nosso lambda? Lambda é a raiz quadrada de K1
por DAB, né? Então, eu vou substituir esse lambda nesse fluxo. Ok, pessoal? Estão de acordo com essa equação do fluxo que eu escrevi aí para vocês? Muito bem. Então, agora eu quero fazer alguns comentários adicionais antes da gente seguir na nossa resolução, tá? Para a gente fazer um paralelo com reatores. Pessoal, isso aqui, ó, esse termo aqui, delta vezes raiz quadrada de uma constante cinética dividido por DAB. Lembra vocês de alguma coisa? Vocês já viram isso em algum lugar, este termo, em algum outro lugar? Isso é um termo muito interessante, que a gente já, exatamente, João. Isso é o módulo de Thiele. Opa. Então, vamos escrever aqui, delta raiz quadrada de K1 por DAB. Então, na verdade, pessoal, o que o módulo de Thiele, ele representa? Eita, travou aqui de novo. Espera aí, pessoal. Vocês já viram o módulo de Thiele lá em reatores? Já chegaram lá? Quem está fazendo reatores aí? Ainda não? Eita, Brasil. Então, pessoal, o que diz o módulo de Thiele? Ele relaciona a taxa de reação de primeira ordem, né? Então, reação química, eu vou colocar aqui, com a taxa de difusão. Por que isso, pessoal? Ele é um fator adimensional, né? Porque vejam bem, eu tenho a minha cinética aqui de reação química e no denominador eu tenho o meu coeficiente de difusão. Então, ele me dá, isso é em reatores 2, sim. Então, isso me dá, então lá em reatores vocês vão estudar isso. Qual é a relação entre a reação química e a difusão no reator? Certo? Então, por que isso é importante? Primeiro, pessoal, como aparece o módulo de Thiele aqui dentro da tangente, e aqui, ó, nesse termo, eu tenho parte do módulo de Thiele, eu vou fazer a seguinte estratégia. Eu vou dividir isso aqui por delta e multiplicar por delta. Certo? Estou multiplicando e dividindo por delta. Porque daí eu tenho o módulo de Thiele, eu posso reescrever esse meu fluxo como sendo DAB CA0 dividido por delta, módulo de Thiele, tangente hiperbólica do módulo de Thiele, certo? Então, essa resposta que a gente vai ter depende muito do módulo de Thiele. Pessoal, se vocês substituírem os valores, então, da espessura do biofilme
da constante K1 que a gente calculou lá em cima, do DAB que for dado, calculem aí para mim, pessoal, qual que é o valor numérico que vocês vão obter do módulo de TL. Enquanto isso, enquanto vocês vão calculando, eu vou escrevendo algumas informações aqui, tá? Alguém obteve o valor? Quer colocar no chat aí para mim? Isso. Deixa eu só terminar de escrever. Isso, o módulo de TL dá 19,5 aproximadamente. Isso aí. Certo? Então, vamos avaliar, pessoal, o que acontece com o módulo de TL quando eu tenho um valor muito grande e quando eu tenho um valor muito pequeno e como isso vai afetar o fluxo. Como o módulo de TL, o valor do módulo de TL afeta o fluxo, já que o nosso fluxo ele é descrito em função do módulo de TL, certo? Pessoal, se o nosso módulo de TL for um número muito pequeno, que não é o nosso caso, né? O nosso caso deu 19,5. O que é um número muito pequeno para o módulo de TL? Menor que 0,1 eu posso considerar um módulo muito pequeno. Então, pegue a sua calculadora aí e calcule a tangente hiperbólica de 0,1 ou um valor menor que 0,1. O que vai acontecer com esse resultado? Tangente hiperbólica de 0,1. Alguém já fez aí? O resultado é da mesma ordem de grandeza que o 0,1 que o próprio módulo de TL. Então, o resultado da tangente hiperbólica do módulo de TL vai ser aproximadamente da mesma ordem de grandeza do próprio valor do módulo de TL. Ou seja, se eu reescrever o fluxo aqui, substituindo a tangente pelo módulo de TL, pelo próprio módulo de TL, o meu fluxo vai ser DAB vezes CAO dividido por delta, módulo de TL ao quadrado. O que significa isso, pessoal? Se o módulo de TL é um valor pequeno, o que significa se o módulo de TL é a taxa de reação para a taxa de difusão, e o resultado dessa relação foi um número pequeno, significa que a reação é baixa comparado com a taxa de difusão, certo? Ou seja, quem controla o processo é a etapa mais lenta, ou seja, a reação, que é a etapa mais lenta, mais baixa, né? Controla a transferência, de massa, ok? Agora, se eu tenho um módulo de TL grande, por exemplo, quando o módulo de TL é maior que 5, certo? Calcule aí qual é a tangente hiperbólica de um número maior que 5.
o resultado dessa tangente hiperbólica, pessoal, vai ser um número muito próximo de 1. Exatamente, Luciana. Então, se eu voltar aqui no fluxo, na equação do fluxo, e agora substituir a minha tangente hiperbólica do número de TL por 1, o meu fluxo vai ficar bem diferente, né? O meu fluxo de A na direção Z e Z igual a 0 vai ser o DAB, o CAO dividido por delta, vezes o módulo de TL, aqui ficaria vezes 1, né? Não preciso nem escrever. Certo? E o que significa isso? Um número muito grande ali para o módulo de TL, se o módulo de TL é a taxa de reação química pela taxa de difusão, e esse resultado é um número grande, significa que a taxa de reação é muito grande comparada à taxa de difusão. Então, se a taxa de difusão é menor, o processo vai ser controlado pela difusão. Então, difusão vai controlar a transferência de massa, certo? Que é exatamente o que acontece no nosso problema, tá? Ah, professora, quando o módulo de TL fica entre 0,1 e 5, eu não consigo definir quem controla as duas, tanto a reação química quanto a difusão vão ser importantes. São taxas importantes a serem consideradas na contribuição aí do fluxo, certo? Então, no nosso caso, que o módulo de TL foi 19,5, o nosso fluxo, então, vai ser representado pela última equação que a gente escreveu, DAB, CA0 por delta, vezes o módulo de TL. Ok? Então, resolvendo, pessoal, substituindo os valores agora. Vamos voltar para a solução do nosso exercício, né? Eu só queria fazer esses comentários sobre o módulo de TL, porque vai chegar um momento que vocês vão ter que avaliar a reação química e a difusão no reator, lá em reatores 2, e aí vocês vão lembrar que vocês já sabem fazer essa relação, que a gente já viu aqui em transferência de massa, certo? Então, pessoal, calculem agora o fluxo a partir da equação que a gente definiu aqui, para um módulo de TL grande. A gente confirmou, né, que a difusão controla a transferência de massa, como o enunciado já nos dizia. Então, o módulo de TL permitiu que a gente, avaliando o módulo de TL, permitiu confirmar que o enunciado está correto, né? Então, calculem o fluxo aí para mim e, por favor, coloquem o resultado no chat para a gente conferir. Isso aí, 3,9 vezes 10 a menos 8. Então, se é fluxo molar, vai ser mol por metro quadrado segundo, certo? Atenção com as unidades. Então, já que eu tenho a taxa e tenho o fluxo, nós sabemos que a área vai ser a taxa dividido pelo fluxo de Z em Z igual a 0. Fazendo esta relação, nós chegamos na área final de... Lembrando a nossa taxa, eu acho que era 8 vezes 10 a menos 3 mol por hora, né? Ou seja, quanto que vai resultar a área? Não, não pode ser. Olha, a taxa é 8 vezes 10 a menos 3. Tá em mol por hora, pessoal. Isso aqui é mol
por hora, e o fluxo está em segundo. Então, tem que converter aqui, né? 1 hora tem 3.600 segundos. Isso. Isso aí. Então, a área de um biofilme, né, do nosso disco, tem que ter 56. Quer dizer, não a área de um biodisco, né? A área total de biofilme para tratar o reator, né? Da concentração de entrada 0,1 mol por metro cúbico e saída 0,02 por metro cúbico, eu tenho que ter uma área superficial de biofilme de 57 metros quadrados, com essas condições cinéticas. Pessoal, dúvidas neste problema? Vamos lá. Esse é um exercício muito legal. Eu gosto muito desse exercício porque ele é super aplicado, a gente faz a relação com reatores, calcula fluxo, calcula taxa, faz balanço. Eu adoro esse exercício, gente. Ficou claro para vocês? Então, percebam, né, que a gente utilizou aí os conceitos de fenômenos de transporte, de reação, de fusão com reação química homogênea, para calcular um parâmetro de dimensionamento, né? Então, se você tivesse lá dimensionando um reator com biodegradação, com essas condições, você ia precisar dos seus conhecimentos de fenômenos de transferência de massa e com reação química para poder dimensionar que você precisa dessa área, certo? Então, esse é um problema aplicado aí de transferência de massa. Muito bem, pessoal. Então, era isso para a aula de hoje, era esse exercício que estava previsto para a gente resolver. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta extra, algum outro comentário? Bom, então vou dispensar vocês por hoje, pessoal. Esse era o previsto para a aula de hoje. Então, resolvam os exercícios. Terça-feira a gente tem que ter aluno, então dá tempo de tirar as últimas dúvidas, tá bem? Fico à disposição de vocês. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana, bons estudos e se cuidem. Um abraço.